Salve, família! Salve, rapaz! Podcast Coab USA chegando até vocês com mais um episódio muito bom do Segura, se prepara! Antes de fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, alguns agradecimentos. Primeiro, para todos vocês que acompanham o nosso trabalho, muito obrigado pela participação, pela energia, pelo carinho que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecimentos também pra galera do Mind Hunters. Um salve pro Sono, o Sono tá bonito hoje, hein? Caramba! Elegante. Um abraço pro Sono, pro Luan e pro Aldo. Aldo, sou eu, velho. Desculpa. Agradecer também a Pizzaria de Lúcio. Fica ali na Rua dos Batatais, Jardim Paulista, em São Paulo. Todos os melhores ingredientes, uma série de sabores aí tradicionais que você já espera numa pizzaria de respeito e uma série de outros sabores aí pra aguçar o seu paladar. Vai lá, fala que você é amigo do Fabinho, que 10% serão acrescentados na sua conta. Só um pouquinho. E é isso, agora sim, família. É ela mesmo que tá aqui, pra quem já conhece. É ela mesmo pra quem não conhece. Eu apresento a vocês Letícia Pinho. Ela é jornalista, copywriter e uma das primeiras mulheres negras a narrar futebol profissional no Brasil. Que história louca que a gente vai contar aqui de inspiração, de superação, resiliência, tudo isso. Letícia, muito bem-vinda ao podcast Coab USA e obrigado por aceitar o nosso convite. Fala, pessoal, galera aí que tá nos acompanhando, muito obrigada pelo convite. Tô animada, hein? Tô animada. Prometeram polêmica, mas tô muito legal. Só olhares da onde vem a polêmica. Então, eu vou te dar uma oportunidade, se você quiser aceitar o desafio, a oportunidade é a seguinte: você vai escolher um dos três aqui pra fazer uma narração. Hoje aqui você é patroa, você que manda. Você que manda. A gente não vai colocar você pra trabalhar, não. Você vai escolher um dos três aqui pra fazer a narração do futebol. Ou pela sua experiência, aqui 3 atletas. Quem você acha desta mesa que não sabe nem dar uma pedaladinha de leve, assim? Só olhando pela sua experiência. Ai, gente, a experiência ainda é muito curta. Por mim, faziam vocês 3 jogando e eu narrava aqui. Tudo certo, né? Isso nunca ia acontecer, porque o menino aqui nunca vestiu uma chuteira. Ai, meu Deus. Eu sou ruim demais. Mas, o Du gosta de começar do começo, a gente vai falar do começo daqui a pouquinho. Mas você... Aí vem a pergunta polêmica. Você já chegou a dormir durante a narração? É tão chato aquele jogo. Aquele jogo chato que a gente vê. Olha, falar pra você dormir não, mas aproveitar a fala do comentarista pra bocejar diversas vezes. Algumas vezes. Uma vez, eu conversei com isso uma vez, eu fui num jogo lá nos Estados Unidos, de beisebol. E aí eu tava com um grupo que eles eram assim, season ticket holders, eles iam todos os jogos do Chicago Cubs, que é um time muito tradicional nos Estados Unidos. E aí eu fui, primeira vez que eu fui, né, na minha defesa, foi a primeira vez que eu fui num jogo e tava frio, Chicago frio pra caramba. E aí tem toda uma história no estádio, o Wrigley Field, famoso pra caramba. Enfim, dormi. Aí, Quanto tempo durou, assim? não, são 3 horas. Né? Então entendi. Mas eu dormi com 10 minutos. Os caras queriam me matar. Assim, pra eles, assim, como é que você dorme num jogo do Cubs, não sei o quê. Eu, assim, a primeira vez que... Super importante pros caras, sei lá. Mas depois, conforme você vai entendendo mais o jogo, você acaba apreciando mais e aí fica diferente, né? Vira até um entretenimento você estar lá e fazer parte daquilo. Mas enfim, essa é a pergunta. Agora sim, vamos lá pro quadro do Du, que é onde tudo começou. Você é natural de Jundiaí, mas tem uma conexão forte com a nossa Coab de Carapicuíba. Conta um pouquinho do seu começo, como que foi surgindo essas ideias assim de você querer ser narradora, ainda mais porque é um mercado muito machista, né? Narrar futebol, onde surgiu a ideia e onde foi despertando esse talento que você tem pela arte? Tá, vamos lá, desde o início. Então, eu sou nascida e criada em Jundiaí, né? Cresci num bairro que chama Fazenda Grande, que lá é mais periférico, assim, né? Mas, assim, nunca... Sempre estudei em boas escolas, né? Meus pais sempre prezaram muito pela minha educação, do meu irmão também, né? Que hoje também faz faculdade e tudo mais. E eu saí para fazer jornalismo. Então, eu mudei de Jundiaí para Bauru, né? Fui pro interior fazer jornalismo. Isso em 2017. Em 2018 para 2019, eu engravidei do meu filho. O Cauê nasceu, eu tava no 3º ano da faculdade. E foi muito difícil, assim, né? Porque eu e o Vinícius éramos super novos, né? Eu tinha acabado de fazer 20 anos quando o Cauê nasceu, o Vinícius tinha acabado de fazer 19. Só que assim, as famílias falaram, olha, vocês não vão parar, vocês já estão lá, vocês vão até o final, a gente ajuda com o que der pra ajudar.
Então, financeiramente, né, continuaram ajudando a gente. Terminei a faculdade e comecei a trabalhar com marketing. Eu comecei estagiando em marketing, né? Então, entrei numa escola, comecei a trabalhar numa escola, lá na parte de redação de redes sociais. Fazia mais ou menos ali uma assessoria também para eles. E aí eu acabei sendo vista por um outro veículo lá de Bauru também, que é o Social Bauru. E lá foi, assim, uma escola para mim no sentido de apresentação. Porque lá como era? Hoje a gente tem muito influencer que faz isso, né? Mas lá eles eram tipo uma revista virtual que fazia esse tipo de trabalho. Então, você abriu uma pizzaria, exemplo, e chamava o Social Bauru pra fazer esses vídeos, né? Comendo e tal. Coisa boa, né? Eu ia pro lugar pra comer de graça, né? Era ótimo. E aí, isso foi muito legal pra mim, porque eu aprendi a lidar com câmera, né? Enfim, fazer textos, fazer a própria narração mesmo, né? Ia lá, fazia uma parte apresentando, fazia uma parte depois em off pra gravar, pra explicar e tal. E aí, beleza. Depois eu entrei numa outra empresa, que é uma empresa do Grupo Smart Fit, que é a Total Pass, né? O benefício deles, pra fazer redação em marketing. Só que assim, eu nunca me vi trabalhando com marketing. E na faculdade eu já fazia projetos de jornalismo esportivo, né? A gente tinha um programa... Tinha, na verdade, a Rádio Nesp Virtual, e dentro tinha a editoria de esportes e tinha os nossos programas, né? Ajudei a criar um programa de esporte feminino, que foi muito legal, né? Sobre esporte feminino. Tinha uma arquibancada, que era pra falar sobre rodada de campeonato brasileiro. Então, sempre tive essa proximidade. Depois, quando eu caí no marketing, eu me afastei disso, né? Fui mãe, não tinha mais muito tempo de fazer muita coisa e tinha que trabalhar. E aí, em 2022, eu tava no Total Pass ainda, tinha acabado de entrar, acho que fazia uns 6 meses. A gente frequentava muito o Sesc, porque eu sempre fui muito do esporte. O Vinícius, meu hoje noivo, também sempre foi muito do esporte. Eu jogava vôlei, ele jogava basquete. E o Sesc sempre tem esses cursos livres, assim, né? E tinha um curso lá de narração esportiva. Falar pra vocês que até hoje eu não sei por que eu me inscrevi nesse curso. Mas hoje eu olho pra trás e falo, cara, sei lá, acho que foi Deus colocando a mão na minha cabeça, assim, legal, sabe? De vai lá fazer, nem que você não saiba. Eu gostava muito de locutar, né? Gostava muito de falar, de apresentar e tal. Mas narrar, nunca tinha nem imaginado. E aí esse curso, ele era ministrado pelo Anderson Chene, que na época era locutor do Allianz Parque. E ele tem esse, até hoje, né? A empresa dele, que é o Chene no Campo, que oferece tanto cursos quanto narrações, comunicação para projetos do Sesc. E outros também. E aí eu fui lá, conheci o Chene, e a gente fez uma aula teórica, depois foi pra prática, narrei o pessoal treinando, assim, sabe? Tipo, o rachão do basquete, a gente tava lá narrando pra fazer essa aula prática da narração. E aí, isso foi um final de semana, sexta, sábado e domingo, e o Chene falou pra mim, cara, eu acho que você tem potencial, você nunca pensou em fazer, nunca pensou em narrar? Eu falei, não, nunca pensei. E você nunca tinha nem brincado com isso? Nunca. Ele foi a primeira vez, assim. Recente, né? A primeira vez, foi super recente. E aí eu falei pra ele, nunca pensei. Aí ele falou, mas se você quiser, eu te ajudo. Eu te apresento, te ajudo a melhorar, tal. E o Sesc gostou do que a gente fez ali. E o Sesc começou a me chamar, isso principalmente a Denise Rosa, que lá é a monitora de esportes, né? Então, tipo assim, Elê, vai ter um campeonato aqui de futsal feminino, você não quer vir narrar? Elê, vai ter não sei o que, você não quer vir narrar? E aí, nisso, eu fui fazendo alguns projetos pontuais, eu fiz uma oficina de narração com uma galera jovem, de 13 a 16 anos, levamos a narração pra Ribeirão Preto, num amistoso que eles fizeram lá. Trabalhei em Birigui, no Sesc Birigui também, o pessoal de Birigui me conheceu, me chamou. Então, fui fazendo uns projetos, assim, pontuais no Sesc. Isso eu já tinha me formado, né? Até que o ano passado, a gente já estava com projetos de voltar para perto de São Paulo, para perto da família. E aí, a gente decidiu que voltaria para Coab, que é onde o Vinícius nasceu e cresceu. A família dele toda mora lá, mãe, tias, avó, enfim. Um salve pro Vinícius Fucaway, apresentando. E aí, o pessoal da Coab que estiver assistindo, o Vinícius, o padrasto dele é o Berró, né? Então, assim... Mano Berró, salve Berró. Todo mundo agora vai conhecer. É Berró Drinks, Berró né? Drinks, Berró Drinks, pois é. E aí, a gente voltou, né? Até por conta de ter essa rede de apoio, né? Porque eu tava trabalhando... precisava ir alguns dias presencial, agora que estarei em São Paulo. O Vinícius também começou a trabalhar ali. E então a gente precisava dessa rede, precisava dessas pessoas para nos ajudar. Mas aí eu falei, cara, quando a gente estiver em São Paulo, eu quero investir nisso. Quero procurar uma produtora, algum lugar que faça para continuar fazendo esses trabalhos de narração. Além do Sesc, lá em Bauru, eu tive a oportunidade de narrar meu primeiro jogo de futebol, assim, 90 minutos. Foi um jogo do Amador, lá em Agudos, que é uma cidade
pequenininha, do lado de Bauru, o pessoal fazia lá. E aí a galera gostou, me chamou pra fazer o vôlei, eu fiz um jogo oficial de vôlei, foi super legal. Fiz também um campeonato de vôlei sub-21 feminino. Enfim, eu tive muitas oportunidades, assim, nesse sentido, né? De fazer projetos, assim, mais pontuais e conseguir ir melhorando. E aí, nisso, o Shane me indicou, a tia do Vinícius também, a Lid, falou, por que você não cria um Instagram pra divulgar a sua narração, né? Posta lá as suas coisas e tal. E aí eu tava pensando, cara, já tem uma Letícia que narra. Então, assim, colocar meu nome e sobrenome, narradora, já tem uma Letícia, que é a Letícia Macedo, da Casé TV, inclusive somos amigas e tal. E aí o Shane falou pra mim, não tem muita mulher preta que narra. Não tem. Se eu fosse você, pra as pessoas te verem, né, entenderem a importância de você estar nesse lugar, eu usaria narradora preta, narradora negra, alguma coisa nesse sentido. Daí eu criei meu Instagram, Letícia Narradora Preta. Comecei a criar fazer os vídeos, né, os conteúdos, as minhas narrações. E eu consegui conversar com o Raoni Pacheco, que hoje também é narrador da Casé TV, e ele tem uma produtora. Então, ele falou, quando você estiver em São Paulo, me avisa. E aí eu comecei a fazer na produtora dele Paulistão Feminino. Isso no começo de 2024, né? Em maio de 2024. E fui fazendo, e cara, não deu assim, eu fiz uns 4, 5 jogos, era coisa mais esporádica também, mas eu fiz uns 4, 5 jogos em julho, eu recebi a proposta, né, pra ser narradora efetivamente, assim, no canal Gold. E quando essa proposta chegou, eu fiquei, meu Deus, né, assim, eu vou ter que... Vou largar Trabalhei com marketing anos, trabalhei como redatora anos, e agora eu vou ter que tomar a decisão de parar de fazer isso pra trabalhar com narração, pra ser só narradora. Enfim, a gente bati um papo com o Ricardo Taves, que foi quem me chamou, e aí ele falou... então entra como narradora e produtora, pra você não ficar só com as narrações e tal. Então eu entrei fazendo 2 funções ali, até por conta... pra ficar viável financeiramente, né? Assim, ele fez tudo que estava ao alcance dele, sou muito grata. E aí eu comecei a trabalhar como narradora, só narradora, assim, é isso. Desde agosto de 2024, eu trabalho só como narradora. E até então, assim, até chegar esse convite da Gold, você já entendia o potencial do que você fazia, que aquilo poderia vir ser a sua carreira, que é hoje, ou não? Em que momento que você falou assim, eu sou boa nisso, assim mesmo, assim, você teve esse style? Olha, é complicado, né? Porque assim, quando a gente é mulher fazendo isso, e aqui eu vou repetir isso várias vezes, as pessoas a todo momento tentam te diminuir, tentam diminuir o que você faz. Então, assim, é crítica o tempo inteiro, é dar bom dia, boa tarde, boa noite na transmissão, é ser xingada a transmissão inteira. Então é muito difícil, assim, você parar e pensar, cara, eu sou boa nisso e eu quero fazer isso. E quando a gente faz jogos assim, por exemplo, no Sesc, né, essas transmissões de Paulistão Feminino, que não eram transmissões muito grandes, apesar de serem pra federação, você acha que você não tá sendo visto por ninguém, né? Tipo assim, no máximo ali os parentes das meninas, os amigos, a galera da família que acompanha e tal. Nunca passou pela minha cabeça. Claro, a gente espera que as coisas aconteçam, quer que a oportunidade venha. Mas eu ficava tipo assim, será que eu tô sendo vista? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou ficar só nisso? E quando chegou o convite, eu falei, cara... eu acho que eu tô melhor do que eu tô pensando, assim, sabe? Então foi muito legal, assim, porque foi uma coisa que o Tavis falou pra mim quando ele veio me chamar. Ele falou assim, eu aposto em você. Eu tô apostando as minhas fichas em você. Então, e assim, claro, isso motiva a melhorar cada vez mais, né? E hoje eu sei que de quando eu entrei no Gold até o momento que eu saí, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, eu sou outra narradora, completamente diferente e melhor. Mas que bom que lá no começo ele teve essa visão, né? De que eu poderia melhorar ainda mais. Esse é um processo natural de evolução também, né? Porque ainda mais quando você não... é uma coisa, de certa forma, recente, você vai evoluindo, vai aprendendo, vai investindo tempo também. Mas aí você tocou num aspecto que eu queria abordar com você, que a gente falou muito sobre isso também quando a gente decidiu criar esse projeto, né? Porque a gente vem de indústrias diferentes, então para fazer uma coisa dessa, você está se expondo, né? Uma coisa que necessariamente a gente, em teoria, não precisaria de fazer. E você se expõe às críticas, né? Para você que está em evidência, isso deve ser muito mais difícil, e o volume, né? Como é que foi essa preparação mental para você, para saber que aquilo fazia parte, certo ou errado? É óbvio que é errado, né? Mas como que você não se... assim, como
Como que você faz o máximo possível para se blindar e não deixar que isso atrapalhe o seu sonho e a qualidade do trabalho que você desempenha? Olha, no começo, as críticas... Porque, assim, quando eu entrei no GOAT, eu tive uma exposição que eu nunca tive na minha vida, assim. Coisa de jogos muito grandes, com muito público. E o tempo inteiro... E a gente tá falando de YouTube, né? Então, o YouTube tem um chat ao vivo que você fica olhando... E, assim, no começo isso me derrubava, assim. Eu fazia o jogo, chegava em casa e chorava. Porque eu falava, cara, será que é isso? Será que é isso que eu quero pra mim? Será que eu tomei a decisão certa? Porque, querendo ou não, quando eu fui entrar lá, e isso pensando em troca de carreira, eu tava num emprego estável. Então, assim, eu ficava, cara, eu hoje sou a renda da minha casa e se eu tomei a decisão errada, não sei o que a gente vai fazer. Errou. Sabe? Porque a gente paga aluguel, porque isso, que aquilo... Tem nosso filho, né? Então, são muitos questionamentos, assim. Então, para além de de pensar, meu Deus, será que eu sou boa mesmo? Vem isso também, de todas as implicações financeiras e de família e tudo mais que podem acontecer. Caso eu desistisse, eu falei, não, já tô aqui, agora eu vou até o final, só vou sair se alguém me tirar. E aí, enfim, mas no começo foi bem difícil, assim, muito difícil mesmo. Eu voltei a fazer terapia, então hoje eu tenho uma psicóloga muito boa, que é a Agnes, muito querida, assim. E assim, quanto mais jogos você vai fazendo, jogos maiores, mais pessoas vão chegando. Os estaduais foram um desafio muito grande pra mim, porque eram públicos gigantescos. E tem muitas coisas que condicionam as pessoas a mandarem determinados tipos de mensagem. Então, por exemplo, é muito mais fácil... vou dar um exemplo do que aconteceu. A gente fez um jogo do Santa Cruz, eu fiz um jogo do Santa Cruz, que é um time gigantesco, tem uma torcida muito grande, muito apaixonada. E foi na semana que o Santa assinou a proposta da SAF. Então todo mundo queria ver o Santa no estadual, inclusive fez uma ótima primeira fase, pra ver como o time estava jogando, o que ia poder acontecer quando a SAF de fato se concretizasse. Então foi um jogo muito grande. E o Santa ganhou de 2-0. Era a véspera do meu aniversário. E eu lembro de ir lá no GOAT, a gente tinha eles têm, né, essa coisa de passar o arroba do Instagram, tipo, segue a gente lá, manda uma mensagem, posta um story, fala que tá assistindo. E aí eu falei brincando, né, falei, a gente vai lá me dar feliz aniversário, né. E foi muito legal porque eu recebi muitas mensagens positivas, muitas mensagens muito legais da galera que tava acompanhando, elogiando. Recebi acho que 2 críticas meio infundadas, assim. Tem umas mensagens que são... Não, até do meu R caipira reclamaram. E aí... Só que assim, a gente sabe que se o Santa tivesse perdido, muito provavelmente as mensagens seriam outras. Então, assim, tem muitas coisas que condicionam as pessoas a mandarem determinados tipos de mensagem, assim. Isso é muito doido, porque você tem que... É muito pisar em ovos, assim, lidar com torcidas. É muito pisar em ovos. Então, tem isso, assim, essas críticas também terem alguns fatores a depender do que acontece para elas rolarem, né? Mas, assim, hoje, igual eu falei, eu faço terapia, né, toda semana. E a gente conversou bastante, né? Ela falou, quanto menos você pudesse expor a esse tipo de mensagem, melhor. Porque é muito bom receber mensagem boa, legal. Eu gosto de responder a galera que manda mensagem. Mas, ao mesmo tempo, pra eu filtrar as boas, eu tenho que passar pelas ruins. Você recebe 1000 mensagens legais, aí tem uma lá no final, aí você fala, nossa. Mas é exatamente assim, é essa que fica na cabeça, né? Exatamente. Então, ela falou, se você puder evitar, igual, notificação, esse tipo de coisa... Então, tem algumas coisas que eu faço, assim, pra, de fato, não olhar pra que isso não chegue até mim. Por mais que eu adore ver mensagem, responder a galera e tal. Mas existem algumas coisas que a gente precisa fazer pra preservar, assim, a saúde, sabe? Sim. Porque ela me explicou, né? Falou, o estresse que você sente com relação às críticas que você recebe, e quando eu digo crítica, não são só críticas, mas também mensagens de assédio, que são muito frequentes, né? Não só comigo, como com outras profissionais também, né? Então, ela falou, isso pode evoluir para uma ansiedade, para uma depressão. Então, são coisas que a gente precisa se blindar para que a saúde mental fique o melhor possível, né? Ainda mais quando a gente fala de exposição. Então, essas são algumas das minhas estratégias aí para lidar com isso. Eu sei que nós avançamos, né? Você já está aqui no GOAT. Eu quero voltar um pouquinho atrás. Você é oriunda de uma
de uma universidade pública federal, né? Você acha que isso ajudou muito você na sua preparação? E como foi lidar? Porque assim, a gente sabe que nas universidades federais, elas não são preparadas para o povo periférico, né? Aquele pessoal classe A, tem toda uma questão de classe. Como foi a sua estada dentro de uma universidade e se isso colaborou hoje para sua maturidade profissional? Olha, como eu falei, né? Meus pais eles sempre prezaram muito pela educação. Antes de fazer o Unesp, eu entrei na USP, passei 1 ano na USP, fiz letras, não me identifiquei assim com a carreira, né? E acabei mudando para o jornalismo. Mas estar em outra cidade é muito difícil. E a gente vê vários colegas, assim, que desistem, né, da faculdade porque não tem dinheiro para se manter, tem que trabalhar e estudar. Isso aconteceu com algumas pessoas que eu conversei, né, que eu convivi na época. E assim, é aquela coisa, era viver sem luxos, assim, né, fazer o que dava para fazer. Então, meus pais mandavam um dinheiro mensalmente e tudo mais para eu me virar. Minha mãe me dava o vale alimentação dela pra eu usar. Então era esse tipo de coisa, né? Que a gente fazia e ia se mantendo. Quando foi mais difícil foi quando eu tive meu filho, né? Porque querendo ou não, eu tava em outro lugar, eu não tinha trabalho. E os nossos pais tinham que sustentar a gente com uma criança praticamente recém-nascida. Nós fomos pra Bauru, que eu não tinha nem 4 anos. Então, existiram muitas, assim... Eu falo que hoje eu tô onde eu tô porque meus pais... fizeram muito, assim, muito, muito, muito. Minha mãe nunca hesitou em ajudar, em me deixar ir. Eu morei em kitnet, morei em República. Depois eu fui morar com o Vinícius, né? Depois que eu engravidei. Então, assim, meus pais eles fizeram o possível e o impossível, assim, pra me manter lá, né? Pra me dar boas condições, pra que eu me mantesse em Bauru, pra que eu concluísse a faculdade depois, né? Então, sou muito grata a eles por isso, assim, por não hesitar nunca. A gente nunca, sei lá, foi rico nem nada disso, né? Sempre teve uma vida confortável ali, mas sem muitos luxos, enfim, né? Mas pra eles... É que assim, a gente não conversa muito sobre isso, né? Mas eu acredito que pra eles tenha sido muito difícil, porque é manter uma extensão da sua casa ali, né? Pagar um aluguel, pagar alimentação, transporte e tudo mais. Então, foi... Pra eles, eu não sei como foi, porque a gente nunca teve essa conversa. Mas hoje eu valorizo muito, assim. Ainda mais tendo meu filho, né? Mas que eu ouvi muitas histórias de pessoas que tiveram que desistir da universidade pra... enfim, porque não tinham condições mesmo de se manter, principalmente em outra cidade. Quando a gente fala de Bauru, existem muitas cidades universitárias, que a gente chama, né? E a Unesp, ela é uma faculdade que ela é espalhada pelo estado inteiro. Então, geralmente, as cidades onde tem campus são cidades universitárias. E Bauru é muito universitário. Então, a grande maioria, assim, de 50 alunos, acho que da minha sala de jornalismo, 6 ou 7 eram de Bauru. O resto era todo mundo de fora. Então, todo mundo se identificava um pouco com essa questão, né? De mudar e tal. Então, além de você ter que estar em outro lugar, ter que ter novos amigos, ter que fazer novas coisas, descobrir novos passeios, novos lugares, ainda é financeiramente pesado, né? Sim. Assim, tem muita gente... A Unesp tem vários auxílios, né? Eu não cheguei a usar, porque, enfim, não precisei, graças a Deus. Mas uma coisa que eu precisei e usei na Unesp foi a creche. Então, assim, isso foi uma coisa que, assim, foi fundamental para que eu conseguisse me formar. Eu entrei na Unesp estudando à noite, né? Então, eu entrei no noturno. Quando o Cauê nasceu, eu mudei e coloquei ele na creche. Assim que eu descobri que estava grávida, a gente já pediu a vaga. E, assim... Até eu me formar, ele ficou na creche da universidade. Então, eu deixava ele na creche, ia pra aula, pegava ele na creche e ia embora. Então, assim, a estrutura que eu tive nesse sentido, né, do CCI, que eles chamam, que é o Centro de Convivência Infantil, foi fundamental para que eu conseguisse terminar minha graduação, além, claro, né, de todo o apoio da família que eu tive. Pô, que legal. Indo nessa linha do Binho, no início a identificação de uma mulher preta no esporte totalmente racista, e aí você comentou que no início da escolha do nome, né, Letícia Preta. Como foi isso, o peso de você entrar num esporte totalmente, que é o reflexo da sociedade, que a gente sabe que é totalmente racista, e como que foi isso para você no início? E se teve algum peso ou alguma situação que você já passou, enfim? Tá. Assim, pra mim,
eu falar que eu sou preta é o maior orgulho do mundo, né? Eu, como muitas outras meninas, tive muita dificuldade de me aceitar na infância, na adolescência, ainda mais porque eu estudei em escola particular, então eu estava em ambientes brancos, né? Convivia com pessoas brancas e tudo mais, então alisei o cabelo, aquela coisa toda que a gente vê em várias histórias. No começo eu não sentia tanto esse peso de usar Letícia narradora preta, mas aí acontecem algumas situações. Primeiro, em jogos grandes chegam muitos seguidores e daí as pessoas vão questionar: ai, mas não importa a cor da sua pele, o que importa é você ser boa ou não. Então as pessoas, elas não entendem a importância que tem essa representatividade, né? De estar nesse lugar, de falar: não, eu sou preta, eu estou aqui, eu sou uma das primeiras, não tem muitas que fazem isso. Então é super importante, né, a gente se posicionar dessa forma. E aí aconteceram duas coisas que hoje eu entendo muito mais o peso de ter narradora preta no meu nome. A primeira foi um jogo da Ladies Cup no final do ano, não sei se vocês viram essa notícia, que é um torneio amistoso de futebol feminino, e num jogo entre Grêmio e River Plate, as meninas do time do River Plate começaram a imitar macaco pro gandula do jogo. E eu estava nessa transmissão. Isso foi com meia hora de jogo. O jogo acabou, não teve mais. E foi muito pesado, assim, porque, eu estar ali e falar: não, meu nome é Letícia, narradora preta, e presenciar no jogo isso, as meninas do time adversário chamando um cara preto, que era o gandula do jogo, de macaco, imitando o macaco, na imagem, dava pra ver, assim. Foi muito triste, eu quase chorei na transmissão ao vivo, foi muito pesado mesmo. Essa foi a primeira situação. E aí, eu estava também na transmissão do jogo do Palmeiras, que foi aquele jogo que viralizou da situação com o Luigi, né? Sim. Estávamos eu, o Leandro Boldaquian e o Magno Navarro, né, na transmissão. E a gente tava... E o Magno, ele é super engraçadão, assim. Ele tava até fazendo uma piada. Ele faz imitação. Acho que ele tava imitando a Leila na hora, assim. E eu tava dando risada. O jogo tava meio parado. Acho que a bola tinha saído pra lateral. E aí o Lê falou, do meu lado, ele falou: o Luigi tá indo pra arquibancada porque um torcedor tava imitando macaco pra ele. E aí depois a imagem voltou e o cara tava com uma criança no colo, assim, sabe? Foi horrível, horrível. O Palmeiras ganhou aquele jogo, né? Acho que foi 3-0. Mas foram episódios que me deixaram muito marcada. Porque, assim, infelizmente, são episódios comuns. Agora a gente vê muitas coisas, né? Mas em 2 episódios eu estava ali, sabe? Eu estava narrando esse jogo. E você tem que saber dosar, assim. Porque pra mim pega no lugar pessoal. Não tem como, né? Pra mim é um insulto pessoal ver esse tipo de coisa. Então é você saber continuar conduzindo a transmissão. Ser profissional. Você ser profissional e você entender o que tá acontecendo, né? Entender suas emoções com relação àquilo. Depois do jogo da Ladies Cup, que foi a primeira situação que aconteceu, isso foi em dezembro, o Ricardo Taves, que foi aquele cara que foi atrás de mim, né? O dono do Gold, ele me mandou uma mensagem, falou assim: Lê, se você tivesse largado o microfone e saído da transmissão, eu teria te entendido completamente. Tava tudo bem. E aí você fica pensando, tipo, eu nunca faria isso. Mas ao mesmo tempo, dá vontade. Então hoje, assim, depois dessas coisas e de ver tantas pessoas que não têm letramento racial e falam: mas por que você se posiciona assim? Você precisa falar desse jeito? Sim, preciso. Porque eu não tive esse espelho, eu posso ser esse espelho, né? Então acho que pra mim isso é muito, muito importante. Legal. E assim, quando eu vejo uma coisa dessa, por exemplo, eu fico... Óbvio que aquilo é um crime, mas eu também fico indignado com a postura dos clubes, que não fazem nada. Assim, eu posso falar de fazer barulho, achar que é errado, mas assim, eu sou um clube do tamanho do Palmeiras, por exemplo. Essa é uma opinião de quem está de fora, óbvio. Mas assim, o Palmeiras tem um peso muito grande com relação a Conmebol. Né? E aí seria interessante ver esses clubes se juntarem e falar assim: não, a gente não joga mais com o Conmebol. Porque senão o que aconteceu? Não aconteceu nada no caso. Uma punição 20 mil, sei lá quantos, assim. O que é isso com os caras? Não é nada. Então, assim, a gente meio que, assim, são enablers, né? Eles continuam, se a punição não é forte, pesada, isso vai continuar sendo corriqueiro. E a gente acaba banalizando uma coisa que é tão importante. A gente esquece do crime em si, né? Sim. Então, no caso da Ladies Cup, o Grêmio saiu do campo, né? Não se retiraram.
Foi, assim, o jogo acabou não por isso, mas porque o juiz depois reviu tudo, expulsou 6, 7 meninos do River Plate, daí na súmula o jogo não continuou porque elas não tinham um número mínimo de atletas em campo. Mas as meninas do Grêmio saíram do jogo, isso foi no Canindé. E daí depois a Ladies Cup também se posicionou, falou que o River Plate não podia jogar por 2 anos. É isso aí. Só que assim, a gente tá falando de um torneio amistoso, né? Um torneio menor, de menor expressão e tal. Mas eu achei muito bacana esse posicionamento. E assim, é claro, quando a gente fala de grandes empresas, grandes clubes, né? São muitas coisas envolvidas, inclusive financeiras. Mas a gente espera que mude, né? Eu acho que minha frustração é justamente com isso que você acabou de falar. Até quando o negócio vale mais do que... A financeira vai ser mais que o crime em si. É muito louco isso. Vamos dar uma levantada no astral aí? Você quer narrar? A Letícia já escolheu você pra narrar. Eu não tenho esse dom. Você leva a gente, vai, por favor, vai. Nova fase já, não? Não, mas antes eu queria acho que tá ligado com isso que você perguntou, ou que você quer saber. Assim, é óbvio que a vida são feitas de muitos momentos marcantes, né? E eu gostei muito, quando o Fabinho te fez a pergunta, de como você fala das pessoas que tiveram ao seu redor durante todo esse processo, né? Esse reconhecimento, até mesmo um agradecimento que você faz aqui quando você reconhece isso. Já teve algum momento nessa sua trajetória, e eu sei que tem muitas coisas por vir aí, acho que o gancho do que o Edu tá falando vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já teve algum momento que você tá com um microfone aqui assim e passa esse filme na sua cabeça? Por exemplo, tem um evento grande que você tá fazendo, você já parou para absorver isso e assim, entender a magnitude daquilo que você tá vivendo ali e tudo isso que você teve que... Esses desafios que tiveram na sua vida para você chegar ali, para você assimilar a importância desse momento? Cara, eu acho que toda vez que eu faço jogos muito importantes, assim, por exemplo, eu fiz a semifinal do Carioca, fiz a semifinal do Pernambucano, as quartas de final do Pernambucano, fiz a final da Libertadores Sub-20, né, Palmeiras e Flamengo, que foi esse Palmeiras que aconteceu tudo isso. É um momento que eu paro e falo, cara... O que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, sabe? Uma coisa assim. Porque realmente são muitas coisas que aconteceram até eu estar nesse lugar. Depois a gente vai falar, né, sobre essa nova fase, mas um cara que trabalhou comigo... Foi a primeira transmissão ao vivo, foi no Sesc. Primeira vez que eu fiz um jogo que foi pro YouTube, foi lá, e esse cara tava comigo, ele chama Johnny. E aí ele postou um story parabenizando e tal. E aí eu falei, cara... Isso nem faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo parece que faz tanto tempo, porque tanta coisa aconteceu, eu fiz tantos jogos, tanta coisa. Teve quando eu fui fazer o Amador de Agudos, que foi meu primeiro jogo de 90 minutos, né, meu primeiro futebol, assim, que também foi transmitido, eles transmitiam lá era da prefeitura, enfim. Eu lembro que um dos caras que tava lá falou assim pra mim, tava muito quente no dia, porque o interior é muito quente. E aí ele falou assim, não, mas fica tranquila, quando você estiver numa cabine com ar-condicionado, você vai ficar tudo bem, vai ser melhor. E aí hoje, toda vez que eu entro na cabine, que eu olho pro ar-condicionado, eu fico assim, abençoado. Porque realmente, assim, você vê toda a trajetória, assim, lá em Agudos. Claro que a gente vê, tipo, campeonato de várzea, e você vê ali a estrutura, né? Às vezes não é tão legal, o campo não é tão legal. A cabine que a gente fez a transmissão não tinha nem escada, era tipo uma escada assim de ferro. Então, é doido, assim. Daí o cara me falou aquilo. E aí eu lembro que no final falaram pra mim, ele me elogiou muito, né? E falaram pra mim, olha, esse cara é crítico, então você realmente tá indo bem. Então, e passa tudo isso, assim, sabe? Principalmente toda vez que eu faço alguma decisão, algum jogo importante, algum jogo que eu sei que vai ter bastante gente. E pra mim, eu juro, eu tô, na minha cabeça ainda tô com um projeto de sentar e fazer um vídeo agradecendo nominalmente todas as pessoas que fizeram tudo isso, assim, porque foram muitas. E querendo ou não, eu comecei a narrar no final de 2022, faz 2 anos e meio, faz pouco tempo. Sim. E muita coisa aconteceu, então... Olê, e assim, vendo toda essa sua trajetória, e você olhando pra trás assim, caramba, onde eu comecei... mulher periférica, mulher preta,
uma das primeiras narradoras preta, Letícia Preta narradora. Você se considera um instrumento de representatividade, um instrumento político? Sim, com certeza, com certeza. Como eu falei, né, tem muitas pessoas que não entendem o peso disso, né, que acham que o Brasil não é racista, que isso acabou, que não existe mais, que é todo mundo igual. E, assim, eu sempre estudei muito sobre isso. Depois que eu entrei na universidade, lá na Unesp, não sei se ainda existe, mas na minha época tinha o Coletivo Negro. E eu sou preta, Vinícius é preto, então a gente ia às reuniões, né, o pessoal, enfim, compartilhava vivências, compartilhava leituras, enfim. E quando você vai estudando, vai se munindo dessas informações e vai entendendo quão importante é você estar numa universidade, você estudar em boas escolas, você prezar pela sua educação, você entrar em lugares que antes não tinham pessoas como você, as pessoas acham que política é direita e esquerda, é votar na eleição, mas não, é a gente se posicionar, é a gente falar, cara, o Brasil teve 300 anos de escravidão e a minha avó não sabe ler, sabe? A minha avó materna não sabe ler. E isso é quebrar esse ciclo, assim, sabe? Quebrar esses paradigmas e se posicionar e estar nesses lugares e falar, não, eu estou aqui, eu quero mais pessoas como eu aqui dentro. Então, as pessoas que não entendem, sei lá, política de cotas, né, e tudo mais, eu acho que eu estando nesse lugar, sou não só pra mim, né, às vezes eu me acho um pouco egoísta, prepotente de pensar dessa forma, mas, cara, se eu tô nesse lugar, eu quero ser esse espelho, sabe? Eu quero que meninas que, assim como eu, olhem e falem, cara, acho que eu posso fazer isso. Exatamente. E com certeza tem esse impacto. Com certeza. E só vai aumentar, né? A gente não sabe porque a gente não tá na casa das pessoas, né? Mas assim, uma coisa que a gente tava falando em off, né, que é interessante, porque isso que você faz... Imagina hoje, com o poder da informação e o acesso à informação, quem tá, assim, lá na ponta do Brasil, nos extremos, poder enxergar você ali como referência, porque às vezes ali é a única informação que chega, ou o que a gente está vivendo ali ao redor é só coisa ruim, ou assim, uma pessoa que está na periferia tentando sobreviver e assim, com o passar do tempo, toda essa energia e sonhos que você tem são tirados de você, porque assim, você sempre está sendo diminuído pelo que você é, de onde você vem. Mas ali poder olhar em você, isso é um espelho, isso dá uma força para a pessoa, né, que alimenta muito, que coisas que antigamente a gente não tinha muito acesso, né? Então isso daí... agora o Du quer falar das novidades, novidade de quê? Eu só queria fazer uma correção, rapidinho, que a gente está muito emocionado de ter você aqui, que a gente está trazendo várias versões aí do seu handle no Instagram, Letícia Narradora Preta. A gente já criou umas 3 versões diferentes aqui. Eu parei. Letícia Preta. Tá tudo bem. A ordem dos fatores não altera. Quem tá ouvindo, não se perca que igual a gente tá perdido aqui. Põe aí, Bruce. Letícia Narradora Preta. Mas é importante você abordar, né? Inclusive na questão de instrução, né? Você falou, comecei a ver mais. Porque, infelizmente, nós somos utilizados como elementos e objetos de manobra de massa, né? E a partir do momento que você começa a se instruir, principalmente nós pretos, assim, a obrigação de entendermos quem nós éramos e quem nós somos é bem importante, para não ser conduzido, virar fantoches, né? Sim. E eu vejo muito isso daí. Inclusive o povo periférico buscar o entendimento, buscar as referências históricas, para não ser conduzido, ser um elemento de manobra de massa. E é triste quando a gente vê pessoas periféricas que conseguem chegar em algum lugar, conseguem algum tipo de ascensão, tratar e desprezar outras pessoas que estão iniciando, né? Então, assim, parabéns e, assim, muito orgulho de você. Um negócio legal também, que só pegando um gancho no que você falou, e o Edu tá com a língua aqui... Desculpa. Ele quer soltar, Mas é um negócio legal que vocês dois falaram, né? Que, assim, o caminho que você percorreu até aqui, a trajetória, principalmente quando você fala dos estudos, né, de ter engravidado, logo no começo da sua universidade, da trajetória lá,
mais fácil para a maioria das pessoas, numa situação dessa, não que seja fácil, mas assim, é uma realidade para muitas pessoas desistirem. Né? Então, assim, eu acho que muito dessa maturidade com que você fala e você reconhece os seus e a sua trajetória, vem dessa experiência, dessa fundação que você conseguiu obter através dos ensinos, né? Que muita gente busca atalhos, às vezes, ou às vezes não tem as condições de dar segmento, mas isso cria uma fundação muito grande, né? Você acha que isso tem impactado muito as suas decisões e a sua trajetória? Deixa eu aproveitar um gancho do... Espera aí. Vocês estão pulando minha vez. Vocês estão pulando. Eu sou bom ali, gente. Eu sou bom ali, na padaria. Parte 2. Semana que vem eu volto. Você até falou um pouco sobre isso. Em algum momento passou pela sua cabeça, não, pra mim já deu, vou desistir. Da narração ou de tudo? De tudo. Cara, hoje eu olho assim pra trás, o meu momento de gravidez ali foi muito difícil, né? Porque, querendo ou não, eu era uma adolescente que tinha mudado de cidade e naquele momento eu pensava, cara, eu sou uma vergonha pros meus pais, pra minha família, enfim. E por mais que minha mãe tenha falado, não, você vai terminar, a gente vai ajudar, você vai terminar, pra mim eu ficava, cara, mas será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou até o final? Será que vai dar certo? Como que vai ser? Criança pequena e estudo, eu vou estudar o dia inteiro. Então, assim, milhares de vezes eu achei que não ia dar certo, assim. Mas eu tenho uma história na minha família, na parte do meu pai, uma prima dele, que aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Só que isso em 99, né? Comigo foi em 2019. A Lidiane, ela é hoje doutora em engenharia de materiais, ela é professora universitária lá da UFSCar, mas ela também, durante a graduação, engravidou do meu primo, que é o João Pedro. A gente, inclusive, acho que tem 6 meses de diferença, eu sou 6 meses mais velha que ele. Mas nas mesmas condições, assim, tava lá em São Carlos, engravidou e tudo mais, e precisou da creche da universidade para conseguir se formar, os pais continuaram ajudando, auxiliando financeiramente e tal. E hoje ela é gigantesca na área dela, né? Você falar de uma pessoa que é doutora na área, né? Que dá aula, que é essa referência, tem pesquisa, tudo, é muito grande. E quando eu engravidei, ela foi conversar comigo. E foi falar, tipo assim, comigo aconteceu a mesma coisa, parece que não vai dar, mas deu tudo certo. Então eu tive essa pessoa que sentou comigo, pegou na minha mão e falou assim, vai dar tudo certo, confia que vai dar tudo certo. Nossa, que forte. Usa os elementos que você tem, aceita essa ajuda que você tem, vai lá, volta pra Bauru e termina o que você começou. E então eu sou muito grata a ela, assim, acho que ela nem sabe o quanto, a gente não tem muito contato, assim, porque ela mora em São Carlos ainda, né? Mas, assim, eu tive essa pessoa que sentou comigo e falou, não, vai lá, continua, que vai dar tudo certo. Então, pra mim, isso foi muito fundamental, assim, né? Porque por mais que a gente pense, acho que não vai dar... Até os nossos amigos de Bauru sempre tiveram muito presentes, assim, sabe? De, tá precisando de alguma coisa. Tinha amigo que tinha carro. Já precisei de carona pra levar o Cauê no médico em Bauru. E foram amigos da universidade que ajudaram a gente. Vinícius morava em República. E eu também, né? Eu morava com 7 pessoas, ele morava com 9. Então, assim, a gente sempre teve muitas pessoas que nos abraçaram e falaram, nossa, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente tá aqui pra ajudar. Então, tem essa parte da família, mas também esse apoio que a gente teve lá em Bauru foi super importante. Que forte, hein? E vem cá... Brincadeira! Daqui a pouco deixa tu falar. Vai sair briga. Se sair briga. Não, mas é importante essa base de ter alguém pra te direcionar, porque normalmente a gente da periferia, a gente bate cabeça, né? E a gente vai pelo feeling. E quando você tem uma base ou familiar ou com mais experiência para te direcionar, isso é um diferencial. O que eu queria comentar contigo é quais são as suas referências, assim que você iniciou na narração, tanto feminino ou masculino, e essa mudança da narração mais tradicional para mais despojada que atualmente a gente está vendo. Como que é isso para vocês, assim? Eu sou muito cronicamente online, né? Então, pra mim, eu consumo de tudo, assisto de tudo, acompanho vários tipos de mídia. Então, pra mim, essa mudança de ser mais despojada... Eu sempre fui meio engraçadinha, né? Então, eu gosto de colocar isso ali no que eu faço. E estar... Quando eu estava no Gold, né? Tinha muito essa abertura, até porque os outros narradores também eram essas pessoas. Então, quando eu comecei a, de fato, trabalhar com narração... É claro que a gente ouve, a gente cresce ouvindo
referências gigantescas, né? Então eu cresci ouvindo Galvão Bueno, Kleber Machado e tudo mais. Esses caras que estiveram sempre ali, Luiz Carlos Júnior, né? Principalmente esses narradores das grandes Eduardo emissoras. Silva. Quem dera. E aí, eu descobri as narradoras, né? Isso pra mim foi muito fundamental. Quando eu fiz o meu curso, né, que o Shane conversou comigo, e ele me passou alguns nomes. Porque tinha, claro, os nomes da grande mídia, nomes que a gente já tinha ouvido falar muito, a Luciana Mariano, que foi a primeira narradora de televisão, a Renata Silveira, que foi a primeira mulher a narrar uma Copa, que isso é muito grande. Que legal. E aí, só que daí o Shane falou pra mim, tem a Vivi, que trabalha comigo, Vivi Falcone, ótima narradora. Ela ganhou um reality show em 2018, que foi o Narradora Leis. E assim, ela é excelente, excelente. Tive a oportunidade de trabalhar com ela no Sesc. Ela também faz jogos no Gold, enfim, no Band Esportes. Gosto muito dela. A Letícia Macedo, que eu lembro que quando eu conheci o Shane, ele falou pra mim, tá surgindo uma menina, ela tem 18 anos, ela tem um vozeirão, ela é muito boa. Hoje a Letícia tá na Casé TV. Então, ela acho que tem 20, 21 anos, ela é super nova ainda. A Mila, que eu tive a oportunidade de fazer um curso com ela no Sesc, ela é narradora da ESPN. Elaine Trevisan, que também fiz um curso de narradores com ela. Então, assim, hoje, e eu tenho pra mim que eu quero que as minhas grandes referências sejam essas mulheres. Porque eu quero ser referência para outras mulheres. Então, é natural que as minhas referências sejam as mulheres. Se fala muito, se critica muito, que, inclusive saiu uma coluna, né, super polêmica, de que as mulheres tinham que ter seu próprio estilo e aquela coisa toda. Só que a gente tá ainda em construção, né? Se a gente for parar pra pensar na história da narração, a primeira narração de um homem foi acho que em 1933. A primeira narração de uma mulher foi em 79. Acho, se eu não tô enganado, 77 ou 79. São 50 anos de diferença. É muita coisa. Quase 50 anos de diferença. E aí, a gente só teve a primeira narradora na televisão em 97. A primeira mulher a narrar em TV aberta a Copa do Mundo em 2018. Então, são coisas muito recentes. Os homens, eles estão narrando, estão se lapidando há 100 anos. Vai fazer 100 anos. Então, é claro, se você cresceu ouvindo referências masculinas, vai ser diferente. Você vai estranhar, vai ser diferente. Só que você tem que fazer uma escolha. Eu vou na internet, vou detonar essa pessoa, falar que eu odeio ela, que ela é péssima, que ela é horrível, ou vou respeitar o que ela faz, vou esperar, vou continuar acompanhando pra ver a evolução dela. Eu sou outra narradora de 8 meses pra cá, de quando eu entrei no Gold, que eu comecei a fazer isso toda semana, tinha vários jogos pra cá. Eu sou outra narradora e vejo várias mulheres que estão evoluindo, estão em constante evolução. Então, eu tenho pra mim que as minhas principais referências são as mulheres hoje, mas também, claro, tenho as grandes referências masculinas. E espero que daqui pra frente dê pra ser eu ser a referência pra outras meninas, né? Com certeza. Ô, Du, 33 era você já ou não? Não, tava ali começando, né? Você falou um negócio interessante, porque a gente até, no nosso mundo aqui, a gente faz esse exercício também. Você usa isso como laboratório, voltar atrás e ver uma narração sua de 8 meses atrás? Eu acho esquisitíssimo. Eu morro de vergonha. Mas eu tento. Esses dias eu achei Cara, eu achei um vídeo do primeiro final de semana que eu narrei, que foi o do curso que eu fiz lá no Sesc. E era uma narração do basquete, né? Do rachão do basquete ali, acho que foi na sexta, que a aula do Vinícius era de quarta e sexta, foi na sexta-feira, essa primeira aula prática. E eu lá. Eu falei, gente, quem é essa? Porque essa voz nem minha não é. Minha voz mudou. Então, são muitas coisas assim, são mudanças na voz, assim, sabe? No tom, no jeito de falar, no jeito de conduzir. Então, dá vergonha, mas às vezes eu vejo, assim. Eu vejo quando eu gosto de comparar. Falo, como eu era antes, mas olha como eu tô agora. Né? Não foca no antes, né? Mas eu sei que daqui anos, enfim, meses, pode ser, eu vejo uma de hoje e falo, acho que esse trecho eu narraria desse jeito, esse lance eu narraria desse jeito. Mas essa reflexão, assim, às vezes você olha, porque você é autora e criadora daquele conteúdo, você olha com um olhar um pouco mais crítico. Mas essa evolução faz parte da vida de qualquer um, né? Em qualquer profissão. Agora, voltando àquele período que a gente falou que você estava lá no calor do caramba e agora você está no ar-condicionado,
O que faz com que você continue com essa fome de querer crescer e não fica lá confortável? Agora tô numa coisa, eu tô confortável, tô bem, já era. Eu vou aproveitar um gancho também. Você fala muito Você fala assim, enquanto eu estava na Gold... Tá onde, cara? Tá onde, cara? Qual que é o CEP? Pra onde que você... mulher? Pra onde que você foi que você não avisou a gente, né? Porque eu falei, mano, ela tá desempregada, né? Vai narrar com a ABC. Futebol com a ABC. Cola com nós aí, tem gravação. Vamos lá. Peraí, que eu já até esqueci. Não, o primeiro é assim, como que você alimenta essa fome e não se estagnar, assim, ou não ficar muito confortável com a situação. Tá. Assim, eu sempre tive pra mim que eu queria ser uma referência naquilo que eu fazia. Então, quando eu tava fazendo redação, eu queria fazer uma redação da hora. Eu queria fazer um texto legal, que as pessoas lessem. Quando eu tava no Social Bauru, isso era muito bacana. E, assim, acho que foi um dos melhores lugares que eu já trabalhei até hoje. Eu falo com muito carinho do Social Bauru. Porque a galera da cidade conhecia a gente, tanto pelos vídeos que a gente fazia comendo, porque, né, teve um momento que eu virei a menina do donut, porque eu fui lá fazer um vídeo de donut. Foi incrível. Eu cheguei pra jogar vôlei e o pessoal falou assim, ué, mas eu já vi sua cara. Eu falei, então, você tá comendo. Era já eu. comeu daqui, não? Era eu. Mas assim, os textos, então, teve uma pizzaria de Jundiaí, inclusive, que é uma franquia, chama 430 Grade. E eu fiz o primeiro texto quando eles estavam chegando em Bauru, abrindo a unidade em Bauru, a franquia de Bauru. E o texto ficou tão legal, eu me entreguei tanto para fazer aquele texto, que quando eles foram fazer um segundo texto, comprar, né, uma segunda publicidade, ela fez questão de que fosse eu que escrevesse. Que legal. Então, assim, eu sempre quis ser essa pessoa, assim, sabe? Assim, volte sempre, sabe? Que as pessoas realmente vissem como uma referência, assim, sabe? Se eu tô fazendo aquilo, eu quero ser o melhor que eu posso ser naquilo. Talvez, nem pra todas as pessoas eu seja a melhor. Mas, pra mim, dentro do que eu considero melhor, eu quero ser essa pessoa. Isso é muito foda, porque você gosta, falou antes também, né? Você nunca sabe quem tá vendo. Você nunca sabe quem tá vendo, exatamente. Então, eu sempre quis ser essa referência. Eu sempre pensei, tipo assim, no que eu quiser fazer, eu quero ser melhor no que eu faço. Já tentei ser várias coisas, né? Já tentei ser fotógrafo, já tentei ser, enfim, muitas coisas. Quer comentar, DJ, nisso daí? Já tentei ser DJ, mas também não deu certo. Então, tem coisas que você olha e fala, não, deixa pra lá. Deixa quieto. Ainda gosto muito, faço como hobby, adoro, mas deixa quieto. E aí, mas eu sempre quis fazer isso. Daí quando eu descobri que eu sabia narrar, que eu podia narrar, eu falei, cara, eu quero ser boa nisso. Eu quero que as pessoas me escutem e falam, cara, é a Letícia que tá narrando. Quero que elas... Assim, eu não tenho, por exemplo, não tenho um bordão. Tem muita gente que me pergunta, você vai criar um bordão, alguma coisa? Mas eu acho que isso é muito natural, acho que é uma coisa que sai naturalmente. Mas eu quero que as pessoas me escutem e falem, cara, é a Letícia, eu sei, ela narra desse jeito e tal. Então, eu acho que é isso. E aí, segunda pergunta. Tá onde agora? Qual que é o CEP? Vamos você saiu, mas a gente não quer saber onde você tá, onde você vai. Você vai me matar por isso, mas vai. Escuta aí, Sônia. Agora que eu já posso falar, vamos surfar os tambores. Cara, foi muito doido, assim, porque quando eu estava no Gold, né? Isso que eu falei, eu tive jogos muito grandes e tal, e a gente nunca sabe onde tá chegando a nossa voz, né? A nossa narração. E aí, depois de um processo de teste e tudo mais, eu, graças a Deus e a todas as pessoas que estiveram ao meu redor ao longo de todo esse tempo, posso falar com todas as letras que eu sou a nova narradora do Grupo Globo. Que da hora. Que legal, que da hora. Nossa, tá sendo assim uma experiência meio doida. Porque você olha e fala, meu Deus, essa pessoa tá me seguindo, não é possível, como assim? Quem sou eu? Que bonito. Mas foi assim, maluco. Eu tô meio doida ainda com tudo que tá acontecendo, mas aconteceu. Meus parabéns. Graças a Deus, parabéns. Quando você... Perdão, Posso agora? Deixa eu falar, a hashtag tá bombando aqui já. Qual que é a sensação, assim? O que veio na... Primeira coisa que você, assim que você recebeu essa notícia, o que veio de primeiro na sua cabeça, assim? Nossa, eu chorei que nem uma desgraçada. Na hora que eu desliguei a chamada, a pessoa responsável fez uma chamada comigo, né, pra
falar que eu tinha passado, que eles queriam me contratar. E, cara, eu caí no choro, porque é muito grande. Tipo assim, igual eu acabei de falar das referências que eu tive, foram referências da Globo. São, assim, é o futebol que a gente assistia em casa, domingo à tarde, quarta à noite, enfim, as noites de Copa, né? Aquela coisa toda. Então, é isso, sabe? É estar ao lado das pessoas que me moldaram, assim, que eu assistia desde criança. Estar na emissora que eu assisto, que eu acompanho, que minha avó assiste novela, que minha mãe assiste jornal, que meu pai assiste futebol. Enfim, muito, pra mim é muito grande, assim. Eu não consigo mensurar quão importante é pra mim, pra minha família. Porque é aquilo que eu falei, eu tenho uma avó que não sabe ler, sabe? Meus pais não têm ensino superior e fizeram de tudo pra que hoje meu irmão faz engenharia mecânica. Então, pra ter nós dois em universidades públicas, enfim, alcançando esses grandes lugares. E tentar devolver um pouco, né, do que todo mundo fez pra mim, assim, e dar acho que o número 1 pra mim é poder dar uma vida confortável pro meu filho, né, porque, é claro, meus pais fizeram de tudo pra que a gente tivesse uma vida confortável, uma vida bacana, boas escolas, bons estudos, e hoje poder proporcionar isso pro meu filho, pensar no futuro dele, pra mim assim, o que mais conta, acima de toda a exposição, acima de fama, acima de qualquer coisa, pra mim. É olhar e falar, o Cauê já tá espalhando, né? Porque criança não sabe fechar a boca. Ele anda contando por aí, mas enfim. E é legal isso, porque assim, eu acho que pros seus pais também, eu falo como pai também, eu acho que o maior, quando você fala de, né, pagar ou dar de volta alguma coisa assim, não sei que palavra você usou, mas é isso, o orgulho deles é ver você aí... Traçou o caminho certo, eles te dão direção, te dão alguns ensinamentos e poder ver você onde você está hoje, atingindo o ápice aí da indústria que você representa e tudo que você enfrentou para chegar onde você chegou, deve ser um motivo de orgulho muito grande para eles, né? Então isso só já é mais do que o suficiente. Imagina, acho que não tem preço para sua avó que não tem estudo, que assiste aquele canal de televisão. Tá vendo você? Imagine seu pai que assiste jogos de televisão poder escutar a filha dele transmitindo um jogo. Sua mãe por tudo que ela fez por você. As pessoas que estavam ao seu redor. O que isso significa pra você? Você tem noção do tamanho da sua grandiosidade? Não tenho noção. Acho que eu não tenho noção. Dá uma alerta pra família da Letícia aí, ó. Chega de novela, agora é futebol. Agora é só esporte, hein? Mas, nossa, eu acho que eu não tenho noção, assim. Não tenho noção do tamanho ainda. Porque pra mim, tipo assim... Tô lá, aí às vezes eu tô no Instagram e eu vendo as coisas chegando, assim, as pessoas e tal... E eu tô, sei lá, sentada assistindo televisão com meu filho, sabe? Tô fazendo coisa em casa. Tipo, pra mim eu sou uma pessoa comum. Não sou, enfim, um alienígena, nada disso. Mas, ao mesmo tempo, igual quando saiu a notícia, nessa semana a gente pôde soltar, pôde divulgar. O pessoal do UOL foi quem soltou a princípio, mas daí depois saíram em outros portais. E aí minha mãe veio falar, minha tia veio falar, falou, você não sabe o tanto de mensagem que eu tô recebendo depois que eu compartilhei, da galera parabenizando e falando isso que eu falei, né, de como os esforços dela e do meu pai, principalmente falando só de mim, né, valeram a pena, né, de estarem, de serem essas pessoas, de sempre conduzirem a gente por esse caminho do bem, de fazer as coisas certas, de estudar e tudo mais. E ela falou, você não sabe quanto de mensagem eu tô recebendo no Instagram, no WhatsApp, da galera parabenizando, minha tia veio falar. Então é bem doido, assim. não entendi ainda muito o que tá acontecendo. A ficha não caiu ainda. Não caiu. Mas voltar no tempo de novo, então. A gente falou desse rolê todo, mas voltando lá atrás, quando você falou pra eles... Ou pro Vinícius, assim, você narradora de futebol, como foi a reação? Porque é um mercado, assim, que você tinha que desbravar praticamente sozinha. Sim. Então, quando eu fiz o curso, foi assim, muito... eu vou fazer, sabe? Igual eu falei, não sei ainda o que me motivou a fazer. Mas eu fui lá e fiz. E aí, quando o Shane falou pra mim, acho que você tem potencial, se você quiser eu te ajudo. Igual eu falei, a primeira narração que eu fiz era um jogo do Vinícius. Então, ele era a única pessoa que eu conhecia na quadra, o único nome que eu sabia falar. Era só o Vinícius, né? Ele tava com a bola, tava no banco. O Vinícius vai entrar. A bola vai lá pro Jerônimo, era Vinícius pela ponta direita. Então ele tava ali. Mais ou menos, né? Enfim, tem termos que dá pra usar em todos.
Então ele foi... Assim, ele sempre me motivou muito. Ele sempre foi essa pessoa... ele sempre foi o fã número 1, assim. De falar, não, vai lá, faz, tal. Tanto quando eu tava em dúvida se eu ia pro Gold ou não, né? Quando tava lá trabalhando com marketing. Ele falou, vai, pode ir, a gente tá aqui. A família dele falou, a gente tá aqui. Então ele sempre acompanhou, sempre assistiu. Eu tô em transmissão, ele liga, ele assiste. O Cauê também adora assistir, adora me escutar quando eu faço jogo. Então ele foi sempre essa pessoa, ele era e sempre foi essa pessoa que falou, vai. Nunca questionou, nunca falou, mas você tem certeza? Que legal. Nunca. Que legal. As famílias, assim, eu entendo quando... a família dele sempre foi muito vai, assim. Meus pais sempre foram muito pé no chão. Então, meu pai sempre falou, ó, põe na ponta do lápis, entende o que tá em jogo. Porque, querendo ou não, é tudo aquilo que eu falei antes, né? Família e tudo mais. Então... Mas, assim, eles nunca se opuseram. Nunca falaram, acho que não é uma boa ideia. Eles falaram, ó, vai lá, coloca na ponta do lápis. Se você acha que vale a pena, você vai. E se não der... E daí, quando eu falei, eu vou... Minha mãe falou, se não der certo, tem um quarto aqui em casa. Então, assim... É muito louco isso. Minha mãe... Minha cama tá lá até hoje no quarto dela. Eu saí da casa dela faz 8 anos. Meu quarto tá lá. Então, assim, é essa mensagem que ainda não verbalmente ela fala pra mim, você tem seu lugar aqui caso não saia tudo dentro do planejado. Então, quando eu tomei essa decisão de começar a narrar profissionalmente, de viver de narração, esse foi o background que eu tive, né? As pessoas falando, vai, se você precisar de apoio, se você precisar de qualquer coisa, se apertar, a gente tá aqui. Então, isso é importante, né? Você ter essa estrutura, esse suporte. Ô, Du, chegou a hora de mais uma polêmica. E eu já falei que a polêmica vive ali. Então, assim, Tá muito paz e amor isso aqui, né? Uma polêmica. Você acabou de expressar uma narração totalmente parcial quando o Vinícius está jogando, mas sem te comprometer, tá? O polêmica é ali, aqui não é tanta polêmica assim, não. Você tem algum clube de futebol que você grita gol mais alto que o outro? Não que você torce, né? Fica ali no peito, ali, aquela emoção, assim, sabe? Eu tento ser imparcial, né? Não fala, não fala. Tem jogos que a gente claramente tá torcendo pra algum lugar, né? Assim, tem, enfim... Isso não tô só falando de jogos brasileiros. Eu fiz muita Série B no ano passado, foi muito legal, assim. Mas a questão é que, mesmo sendo imparcial, o torcedor de um time vai achar que você tá torcendo pro outro, e o torcedor do outro vai achar que você tá torcendo pro um. Mesmo. É sempre assim. Então, assim, não tem muito o que fazer. Por mais que eu tento não ser clubista, inclusive, vieram até me perguntar, um colega meu que também narra, veio me perguntar quando a gente tava fazendo a Libertadores Sub-20, que eu fiz os jogos do Palmeiras na fase de grupos. Na verdade, eu fiz um jogo do Palmeiras na fase de grupos, que foi aquele do Luigi, e depois fiz a semi e fiz a final. E tanto esse jogo da fase de grupos quanto a semi foram contra times estrangeiros. E aí esse colega meu, o Caio, que também narra, ele perguntou assim, Lê, a gente vê em alguns lugares que quando é um time brasileiro contra um estrangeiro, alguns narradores tendem a ser mais clubistas pros clubes brasileiros, mas eu percebi que quando tinha alguma coisa pro outro time, algum perigo de gol, alguma coisa, acho que no segundo jogo o Palmeiras tomou o gol, ele falou assim, mas você narrou do mesmo jeito. E eu expliquei pra ele, falei, cara, pra mim, são todos iguais, assim, sabe? Até porque depois a gente descobriu, como eu falei, né, a gente sempre passa o arroba do Instagram e pro pessoal seguir, e um cara... Eu não lembro onde ele morava, acho que ele morava em Campinas, inclusive. Ele era torcedor do time da Argentina. Então ele mora no Brasil e tava torcendo pra esse time, que agora eu não lembro o nome, acho que era Belgrano, o nome do time da semi. E ele postou foto, marcou, falando que tava assistindo com a camisa do time e tal. Então, às vezes a gente não sabe, mas as pessoas dos outros times também estão acompanhando. Então, na minha cabeça, se não for a transmissão do canal do clube, por exemplo, né, que hoje a gente vê que é uma crescente... eu tendo a ser o mais imparcial possível. Às vezes, né, acontece um deslize assim, né? Um segundo e alguns décimos a mais. Mas assim, eu tendo a ser o mais equilibrada possível. Mas assim, exemplo, às vezes o jogo tá meio ataque contra defesa. Isso acontece muito. Às vezes o jogo tá meio ataque contra defesa. Tem que fazer, você tende a Sim. Não torcer, mas você tende a dar mais... Mas ênfase a quem tá atacando. Mais ênfase a quem tá atacando, a quem tá tendo mais chances, a quem tá chegando mais. E às vezes acontece com comentarista também, né? Que tipo assim, mas você nem tá falando do meu time, não sei o quê. Mas... E a Anitta, que trabalhava comigo no Gold, excelente comentarista, teve um jogo que ela falou
o pessoal tava mandando no chat enchendo o saco. Ela falou, o amigo aqui falou que eu não tô falando do time dele, mas, gente, o seu time não tá fazendo nada. Os caras não tá atacando, né? Tá reclamando com a pessoa errada, né? Fala com o técnico do time. Então, assim, independente de como a gente vai narrar, sempre vão achar que a gente tá torcendo pra um ou pra outro. Então, e aí eu volto naquilo que eu falei no início, que às vezes as críticas que a gente recebe vêm desse lugar, assim, da pessoa entender... fiz um elogio pra tal jogada, tá torcendo pro time. Então, é complicado, é um eterno pisando em ovos. E é muito louco isso, né? As pessoas, assim, entenderem aquilo como um motivo pra eu ir lá e manifestar ódio. Meu ódio por causa É muito louco isso, né? A falta de... Nos Estados Unidos, assim, você liga numa ESPN da vida, os caras estão transmitindo o campeonato de dardos lá. Tudo que é esporte, até mesmo as universidades, assim, você consegue bolsa de estudos para eles incentivam qualquer tipo de esportes. Qual que seria para você o esporte assim mais difícil, talvez, de narrar? Ou que você não tem interesse nenhum em narrar? Boliche. Nossa, é difícil. Cara, em nível de dificuldade, eu acredito que tudo dá pra aprender, assim. Eu acho que alguns levam mais tempo, outros levam menos. Por exemplo, beisebol, não entendo nada de beisebol. Golfe, não entendo nada de golfe. Antes de sair do Gold, eles transmitiram um campeonato de sinuquinha. Sinuca? E aí, a Bianca, que era a nossa responsável pela escala, chegou pra mim e falou, Lê, tudo bem? Você já narrou sinuca? Sabe narrar sinuca? Eu falei, Bi, eu não entendo nada. Não tenho a mínima noção. Nada, não tenho a mínima noção. Só que assim, era muito meio que em cima da hora. Ele tinha poucos dias, já ia ser transmitido e tal. Talvez, se rolasse na semana seguinte, no mês seguinte, eu toparia. Mas naquele momento eu falei, Bia, eu não entendo nada, não sei nada. E depois eu descobri que a transmissão durava 6, 7 horas. Eu falei, Vixe, que era um campeonato, né? Eram acho que 3 dias e era tipo o dia todo de campeonato. E daí no fim quem narrou foi um cara que super entendia, ele já era profissional de narração de sinuca, um negócio assim. Então, mas cara, na hora que eu via ele narrando, e ele falava, tipo, porque o fulano... Primeiro que os nomes eram ótimos, né? Tipo, Baianinho demais. Depois de assistir, eu fiquei profissional. Mas assim, na hora que eu tava assistindo, que daí ele falava assim, porque o fulano tá na defesa. Eu falei, gente, vai ter como ficar na defesa? Como assim tem como ficar na defesa? Tipo, o cara matava a bola do outro, que era estratégia pra ele fazer não sei o quê. E eu assim, meu Deus, ainda bem que eu falei que não sabia. Então... tem, assim, claro, tem alguns que a gente tem mais afinidade, né? Futebol, porque eu já trabalho com futebol há muito tempo. Vôlei eu também entendo bastante, até porque eu joguei, né? Gosto muito de jogar. Basquete também entendo, porque o Vinícius consome muito NBA, então a gente consome muito basquete em casa, NBA, NBB. Mas, assim, o resto vai ser... Vou aprender. Vai no aprendizado. Vai na aprendizado. NBA aqui na mesa, eu sou o cara do basquete. Opa! Quer falar daquela jogada lá ou não? Nem off, hein? Qual que é o time da família? NBA. Eu quero você narrando o Cleiton tentando. Homens brancos não sabem enterrar. Não sabem. Isso aconteceu. Ia ser 6 horas de narração. Ai, meu Deus. Lá vai ele de novo. Desgraçado não desiste. Indo lentamente para a cesta e cai de cabeça. Qual que é o time da família? NBA. Time, o Vinícius torce pro Spurs. Eu gosto de acompanhar o Bucks. Milwaukee Bucks. Mas ele é Giannis, muito do San Antonio. Eu falo que o meu grande objetivo de vida, de viagem, é levar ele pra assistir o Bucks lá nos Estados Unidos. O Bucks? Por que o Bucks? Perdão. Assistiu o Spurs lá em San Antônio. Nossa, eles tiveram uma época de ouro aí, né? Com o Ginobili, o Parker, lá, o Duncan. Ele tava acompanhando, daí o Embanyama machucou, e aí só por água abaixo, coitado. Aí agora ele tá lá assistindo os playoffs, e esses dias eu cheguei e falei, mas cadê o Spurs? Ele falou assim, então saiu faz tempo. Que pena. Mas o nosso grego está lá. Está lá. Cara, é bom, hein? Ó, a gente já estourou o tempo aqui, resenha do caramba. Fabinho, vamos lá, considerações finais. Não, só... primeiramente, agradecer por ter aceito o nosso convite. E o desafio tá de pé ainda, viu, Letícia? Se você quiser, pega um aqui pra fazer a narração. E, gratidão por você explorar e esse instrumento de amor e de política que você é, onde agrega
tantos valores bonitos, tanto de família, profissional, de aprendizado, de representatividade. Continue sendo essa maravilhosa pessoa que você é e sucesso aí na sua nova estada. Eu tenho certeza que você vai ser mais do que vitoriosa. Obrigada. Obrigada. Duzeira, finais, obrigado também. Não, sem pergunta. Chega, vocês lá, né? Atropelaram bastante. Deixa eu falar. Feliz por você ter conquistado seu sonho. Acho que o Pretinho tá até comentado aqui, acho que foi no podcast que você viu ela falando que um dos sonhos dela era... Tá na Globo ou no ESPN. E feliz demais por esse momento você tá aqui com a gente. E parabéns pela sua família e pelos seus novos passos aí. Obrigada. Letícia, você vai ter a palavra final. Mas assim, eu acho que, só reforçando tudo que o Du e o Fabinho falou, eu acho que não... Isso é só como uma crítica, mas acho que eu vejo muito isso nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil, qualquer veículo, qualquer museu, qualquer entidade que trabalha com comunicação, em algum momento deveria ter uma foto sua. Tamanho é o pioneirismo e a importância do que está fazendo e do que você vai representar para muita gente. Então, assim, é muito gratificante para nós ter você aqui hoje. E muito obrigado por ter participado e aceitado o nosso convite mais uma vez. Mas antes de ter as palavras finais, eu queria que você, se você quiser fazer o desafio, quem que você escolhe para fazer a narração? Ele quer, né? Ele quer me derrubar. Tá querendo. O nosso alvo sempre foi ali. Eu não sei o que aconteceu que ele inverteu. Não é assim não, viu? Quer a narração do Du ou não? Acabou escolhendo. Faz a narração aí. Obrigado. Ô, Fabinho, quem quiser acompanhar o trabalho vai aonde? Galera, no Instagram, @coab.usa, no YouTube, @coab.usa. Também estamos no TikTok, acompanhem a gente, sigam, compartilhem. É isso. E só isso, né? Eu queria que você narrasse aí um finalzinho entre a gente aqui. Não. Eu vou narrar então. Não, pelo amor de Deus. Eu vou narrar. Chegou o time do Coab USA, é 3 contra 11 e o Du ficou no banco. O Du tá no banco. Aí o Du vai entrar. Ô, craque, camisa 10 vai ficar no banco? Como assim, pô? Eu só consigo narrar dentro de uma cabine. Com ar-condicionado. O ambiente. Com ar-condicionado, sono. Ar-condicionado tem, pô, por favor, né? Letícia, deixa um salve aí pra quem quiser acompanhar você, onde encontra. Na Globo, né? Na Globo, gente, na Globo. Lá. Que mais? 5, do 39, 38. Mas obrigado mais uma vez, de coração. Gente, tá? queria agradecer muito o convite. Foi muito legal. Meu bochecho tá dando, não que eu dei risada. Quem quiser me acompanhar, Sport TV e Premiere, tá? Desculpa aí. Ai, mas enfim. E Fabinho aqui vai no Orkut, na Space do Ai, mas brincadeiras à parte, gente. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar, @Letícia Narradora Preta lá no Instagram. Queria deixar mais um agradecimento. Eu falei de tanta gente aqui, mas eu queria fazer um agradecimento especial. Eu vou contar uma história muito rápida. Só pra falar dessa pessoa que foi muito importante. Em 2023, eu segui um narrador, que era um narrador preto. O nome dele é Luiz Carlos Júnior, mas não é o Luiz Carlos Júnior da Globo. E ele é ainda narrador da TV Palmeiras, narra futsal e tudo mais. E quando eu segui ele me chamou e falou assim, cara, você é a pessoa que caiu do céu pra mim, porque ele tinha uma vaga num curso de comentarista esportivo numa escola de esporte aqui em São Paulo, né, dessa parte de comunicação, que chama THE 360. E eu fiz esse curso de comentarista e depois, posteriormente, eles me chamaram para fazer o curso de narrador também. E nesse espaço eu tive contato com profissionais incríveis. E tudo graças ao Luizão. Então, um agradecimento especial aqui ao Luizão também, que foi outra pessoa que apareceu na minha vida, assim... colocado por Deus ali na frente, abriu as portas, umas portas muito boas pra mim, pra eu ter contato com uma galera muito bacana. Então, esse agradecimento final, agradecer vocês pelo convite mais uma vez, foi muito legal, amei. E eu espero encontrá-los de novo quando tiver 20, 30 anos de Globo, né? Aquela coisa toda. Quando eu tiver no arquivo confidencial, né? Entendeu? Mas é isso, hoje eu falo que meu grande objetivo é narrar a Copa Feminina de 2027, que vai ser aqui no Brasil. E eu espero que daqui 2
10 anos eu esteja aí nessa posição. Com certeza vai. Com certeza vai. E consiga ser para outras meninas o espelho, a pessoa, essa referência que eu não tive na TV. Então, já é e vai ser muito mais ainda. Obrigado mais uma vez e família, é isso. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente e até a próxima. Valeu!